Fala rapaziada, como você viu no título, hoje a gente vai comparar o Corinthians de 2012 com o Santos de 2011, beleza? A gente vai ver jogador por jogador, posição por posição, que time que vocês acham melhor, jogador por jogador, a gente não tá falando coletivamente. Vamos dar uma pincelada no coletivo, lógico, porque não tem como não contar a história desses dois times, que é absurda e totalmente diferente estilos de jogos, beleza? O objetivo do vídeo é só a comparação jogador por jogador pra saber qual elenco era melhor por nome. Cara, é o seguinte, quando a gente vai falar sobre o Santos, a gente fala sobre futebol ofensivo, sobre alegria nas pernas, sobre a genialidade do Neymar, sobre a genialidade do Ganso, a época que falava que o Ganso era melhor que o Neymar, se eles deviam ter sido convocados para a Copa de 2010, se o Dunga errou, se o Dunga acertou. Então assim, quando a gente fala de Santos, a gente fala de magia, de futebol ofensivo, de goleadas, e 10 no Naviraense, 9 no Ituano e tudo mais. Então futebol pragmático, ofensivo e objetivo. Fazia 4, mas tomava 2. Fazia 5, mas tomava 3. E assim ia. Eu assisti muitos jogos assim. Então o Santos é aquele futebol ofensivo, pragmático, objetivo, igual o Dorival falou já numa entrevista no podcast do Nenilson. Falava assim, o Santos era absurdo porque o Santos atacava em velocidade. O Santos não contra-atacava em velocidade, ele atacava em velocidade. Então assim, era futebol totalmente objetivo voltado para o gol. E não era o Dorival o técnico, né? O Dorival teve a treta com o Neymar e tudo mais, problemas. E quem foi o técnico na Libertadores foi o do Muricy Ramalho. Então o Muricy que era técnico do Santos. Quando a gente fala de Corinthians, a gente fala do titismo, né? Bola pro mato, jogo de 1-0, jogo de 2-1. Não vou falar futebol feio, mas o futebol objetivo, né? Então, assim, o objetivo é não tomar gol. No contra-ataque a gente tem que aproveitar. Bola parada a gente tem que fazer. E assim que jogava o Corinthians do Tite. Tanto que foi campeão brasileiro, campeão do Mundial de Clubes, campeão da Libertadores, campeão invicto da Libertadores, diga-se de passagem, eliminando o próprio Santos, meu Santos, na semifinal da Libertadores daquele ano, onde eles ganharam de 1-0 na Vila Belmiro, com um golaço do Sheik, e o jogo ficou 1-1 no Pacaembu na volta. Então, assim, o Tite era muito voltado para defesa, o Corinthians era um jogo muito objetivo, defesa, contra-ataque, jogo não podia tomar finalização do gol, e era isso. E o Santos era mais ataque, objetividade, alegria, jogo de showman, né? Neymar, caneta, chapéu e tudo mais. Quando esses estilos se enfrentaram na semifinal da Libertadores de 2012, deu o Corinthians. Mas também o Santos não era aquele Santos campeão da Libertadores, né? A gente já tava sem André, tava com o Allan Kardec, a gente tava sem Alexandro na lateral esquerda, o Santos tava com o Juan, ex-Flamengo, na lateral esquerda, a gente já tava sem o Adriano, que era um bom volante, ou seja, tinha vários e vários jogadores diferentes, não era de longe o mesmo elenco da Libertadores de 2011. Agora, quando a gente vai comparar o jogador por jogador, chegou a hora boa, rapaziada. Vamos sem mais delongas, sem ficar de enrolação. No gol, Cássio contra Rafael. Cássio, sem dúvida nenhuma. Cássio, puta goleiro. O Rafael teve os anos bons no Santos. Chegou a jogar no Napoli, mas depois disso, a carreira dele não deslanchou. Hoje voltou pro Cruzeiro, mas agora também foi pro Grêmio. Não tá se encaixando em lugar nenhum. Na zaga, a gente tem Chicão e Leandro Castan contra Edu Dracena e Durval. Cara, pra mim, eu sou santista, pra mim é indiscutível. Chicão e Leandro Castan é uma dupla de zaga muito melhor que Edu Dracena e Durval. Tomavam poucos gols, o Corinthians era conhecido pela solidez defensiva, e Chicão batia falta, batia pênalti, Leandro Castan jogou na Roma, jogou na Europa, puta zagueiro. Então, a dupla de zaga do Corinthians e o goleiro são melhores. Cara, agora nas laterais, pode até que dê polêmica com alguém, mas pela questão de preconceito com o que tá jogando agora. Mas, cara, Danilo e Alexandro, pra mim, são muito superiores a Alessandro e Fábio Santos. Fábio Santos e Alessandro são ótimos laterais. Fábio Santos, principalmente. Mas, cara, Danilo e Alexandro, anos seleção brasileira, 10, 12 anos na Juventus, jogando Série A, jogou final de Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Danilo, não precisa nem falar, campeão da Champions League pelo Real, jogou no Porto, jogou anos e anos agora também na Juventus, Manchester City. Então, seleção brasileira, capitão. Eu acho que, assim, comparação de lateral, pode ser que o Danilo não seja o melhor lateral, na seleção realmente não joga bem, mas, assim, questão aonde chegou na carreira, onde jogou, eu acho que as laterais é indiscutível, o Santos ganha. Volância. Naquela época o Santos tinha um cara chamado Adriano, que jogou só aquele ano e mais um ali pelo Santos, bem, depois sumiu no mundo, não jogou mais lugar nenhum. Até jogou, mas jogou mal. E o Arouca. Cara, pra mim, Paulinho e Ralf eram muito melhores que Arouca e Adriano. Eu acho que não tem nem comparação. Isso aí seria absurdo. Vamos comparar por duplas, assim, os elencos, que eu acho que é mais fácil, beleza? Porque os dois clubes jogavam num 4-4-2. Então, eu acho que é mais fácil pegar, tipo, dupla, meio campos defensivos e meio campos ofensivos. Pra mim, a dupla de ataque do Santos, de meia armadores do Santos, era muito melhor. Muito não. Um pouco melhor que a dupla de meia armadores do Corinthians. Porque como jogava no 4-4-2, praticamente o Corinthians jogava ali com Alex e Danilo distribuindo mais o jogo, né? De vez em quando ficava Alex e Paulinho também, porque o Paulinho subia muito como segundo volante, mas normalmente vamos colocar aqui como Alex e Danilo armando mais o jogo com meias ofensivos.
nesse quesito, a gente tem Alex e Danilo contra Paulo Henrique, Ganso e Elano. Cara, na minha opinião, eu acho que o Ganso, por ser mágico, por ser distribuir tudo que ele distribuía, o jeito que ele jogava, os passes, a mágica de jogo, eu acho que Ganso e Elano são melhores que Danilo e Alex. Porque eu acho que o Alex é um jogador bom, o Danilo é fora do eixo, né? E o Elano também é um cara fora do eixo, mas o Ganso sobe o sarrafo muito lá em cima. Eu acho que naquela época, né? Naquela época o Ganso, o que tava jogando era nível absurdo. E Elano jogou Copa do Mundo, 2010, talvez se não tivesse se lesionado a gente teria passado pela Holanda, porque ele era um jogador importantíssimo. Então jogou no Manchester City, jogou na Europa. Eu acho que o Elano ele é uma qualidade ali parecida com a do Danilo, né? O do Zidanilo, que também voou, campeão da Libertadores, Mundial, tudo, né? Jogou no São Paulo pra caralho também. Mas eu acho que Elano e Ganso é uma dupla melhor que Danilo e Alex. Fechou? Agora no ataque a gente vai ter uma polêmica. Emerson Sheik e Jorge Henrique contra Neymar e Zelov. Rapaziada, eu acho essa comparação por dupla muito difícil, porque o Zelov abaixa um pouquinho o nível e o Neymar sobe o sarrafo lá na casa do cacete, velho. Então, tipo assim, é uma disparidade do ataque do Santos muito grande, e quando o ataque do Corinthians ele é meio que médio e médio, né? Eu acho que o Jorge Henrique tá num nível aqui, um nível bom, e o Emerson Sheik naquela época tava um nível acima de bom, entendeu? Já, tipo assim, o Zé Love era abaixo do Jorge Henrique e o Neymar, tipo, é muito acima do Emerson Sheik, entendeu? Então eu acho que, assim, na comparação, se a gente for botar, sei lá, por nota, eu acho que o Neymar é 10, o Sheik é 7, o Sheik é 8, o Jorge Henrique é 7 e o Zé Love é 5, entendeu? Então, assim, se a gente for colocar numa média, pra gente fazer um método comparativo, eu acho que o ataque dá empate. Por o Neymar subir o sarrafo muito, o Zé Love baixar, e pro Jorge Henrique e Emerson Sheik tá ali naquele médio, eu acho que o ataque dá empate, beleza? Agora vamos colocar por ponto pra ser matemático, não ser injusto, beleza? Por ponto. Primeiro, Cássio, Leandro Castan e Chicão, 3 pontos pro Corinthians. Daí nas laterais, Danilo e Alexandro, 1 ponto pro Santos. 1 ponto pro Corinthians. Na volância, Ralf e Paulinho são melhores. Então, 3 pontos pro Corinthians. Meia armadores, eu acho que Ganso e Elano são melhores. 1 ponto pro Corinthians. E no ataque dá empate. Então, assim, eu acho que por um pontinho só, na questão de jogadores, por um pontinho, o Corinthians é um elenco que se destaca a mais do Santos. Mas questão de 1 ponto, na minha visão, tá? Então, assim, são elencos parecidos, jogador por jogador, mas o elenco do Corinthians é levemente superior por algum destaque ali, principalmente pela defesa, né? A defesa do Corinthians era praticamente intransponível. Foi muito conhecido por isso, tanto que ganhou a Libertadores invicto, né? Um dos poucos, se não o único que fez isso. Mas e aí? O que você acha? Você concorda com a minha opinião? Você mudaria algum jogador que eu mudei? Você acha que você concorda comigo, mas discorda da minha justificativa? Deixa aqui nos comentários e deixa aqui nos comentários também dicas dos próximos vídeos. Eu vou fazer um vídeo comparando esse Corinthians com o Flamengo de 2019 já. Valeu? Se você quer outras comparações, pode até ser de time europeu, como o Barcelona do Ronaldinho contra a Barcelona de 2015 do Messi, do Neymar, do Suárez. Se você quiser esse tipo de comparação, é só deixar aí. Valeu!